Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o arquiteto e também mestrando do programa de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Francisco Rocha, conhecido na área da arquitetura como Chico Rocha. Ele e os seus dois sócios, não é isso, Chico? Vão participar da Bienal de Arquitetura em Veneza, que vai acontecer entre os dias 28 de maio e 27 de novembro, né, e vão levar o trabalho do Escritório de Arquitetura, o Norte Oficina de Criação. Chico, seja bem-vindo ao nosso programa e primeiro quero parabenizar então pela participação, né, nessa Bienal que vem sempre trazendo grandes nomes da arquitetura mundial e agora também da brasileira, né? Bom, obrigado. Eu estou super contente aí de poder estar no Educação em Pauta. É mais uma plataforma interessante aí para a gente poder divulgar os assuntos legítimos, né? Nessa Bienal ela acontece, obviamente, pelo próprio nome diz, né? De 2 em 2 anos. A cada né? 2 anos, exato. Conta um pouco da história dessa Bienal e que hoje vem trazendo também esses 15 trabalhos de brasileiros. A Bienal de Arquitetura, ela é um dos braços da Bienal de Veneza, que é a mais prestigiada mostra de arte e de arquitetura do planeta. Ela acontece desde 1893. A arquitetura nasce como uma sala da Bienal de Arte em 68. Em 74, 75, 78, 79 se organizam mostras, mas é em 80 que a primeira Bienal de Arquitetura acontece como um braço independente e com um calendário próprio. O Brasil tem a primeira participação em 96, em 98 não acontece e desde então ela tem acontecido ininterruptamente a cada 2 anos. Sempre a Bienal ela é um processo muito prestigioso, porque na verdade é organizada pela Fundação Bienal de São Paulo e o Ministério das Relações Exteriores e ela colhe o que é mais representativo dentro da arquitetura nacional, obviamente alinhado ao pensamento e ao tema da curadoria internacional e para representar o país. Esse é o maior evento de arquitetura Sim, do exato. mundo, né? A Bienal Existem outros grandes exemplos, mas a Bienal realmente é a mais importante. Dentro dessa participação dos arquitetos brasileiros, dos trabalhos de vanguarda, né? Como é que você pode apontar então essas últimas participações? Eu diria, antes de mais nada, que a importância da Bienal, e por aí vai também a importância das participações, das escolhas para as participações nacionais, a Bienal é o grande palco de debate do porvir, do que vai acontecer. É uma vitrine, né? Ela é uma vitrine dos temas que costumam tomar relevância, não sei se a partir dela, ou se por um olhar muito sensível da curadoria, de conseguir prever, né, para onde as coisas estão caminhando, mas a Bienal, ela tem não esse lugar profético, mas esse lugar crítico de quem aponta soluções. Até porque os temas, a nossa profissão, muito facilmente é confundida como um lugar de atendimento de fetiches, dos desejos de fetiches. Ou a arquitetura apenas como operacional, né? A arquitetura como atendimento dos pequenos desejos de cada um. E, na verdade, a arquitetura tem um lugar mais, digamos, mais sério e mais nobre. A função da arquitetura é criar espaços para amparar a vida humana. E, na verdade, uma Bienal, assim como todos os temas mais legítimos ligados à arquitetura, estão muito associados às questões que são essenciais à sobrevivência. Mas um espaço que seja funcional, mas também que seja democrático, né? Pensar as cidades, como elas estão colocadas, pensar as bairros cidades, pobres. pensar as relações entre os homens, pensar de que maneira que vamos produzir aquilo. E aí isso passa por o lugar, desde como nós raciocinamos as nossas relações de modo de produção e para que fazemos aquilo. A Bienal sempre aponta grandes nomes da arquitetura, né? Isso, via de regra, é o que sempre aconteceu. E como é que você avalia, então, essa participação sua, dos seus colegas, ainda mais sendo você, né, e o seu grupo o único representante nordestino nessa participação de 15 trabalhos brasileiros? Eu diria a você que a Bienal, como grande palco, e dada a importância no debate, normalmente você manda os arquitetos que já têm 40, 50 anos, os grandes mestres, que já têm uma vida, né, inteira dedicada. E aí a gente causou uma surpresa para a gente, o convite, mas eu acredito que o motivo da ida da gente é o fato de termos uma postura como arquitetos e termos especificamente um trabalho que está muito vinculado ao tema da Bienal desse ano. O que acontece é que nas últimas edições as bienais têm convocado os vencedores dos prêmios Pritzker, que é o equivalente ao Nobel da arquitetura,
não existe um prêmio Nobel de arquitetura, o prêmio Pritzker tem esse valor. Os 3 últimos, ou as 4 últimas curadorias foram de vencedores dos prêmios Pritzker dos anos anteriores. Essa próxima Bienal de 2016, o curador internacional é o Alejandro Aravena, que é um chileno muito ligado à questão da habitação popular e das ações de mobilização social para fazer acontecer os espaços de equipamentos urbanos. Então, o tema da Bienal de Veneza 2016 é Reporting do Front, notícias que vêm do front. E a Curadoria Nacional, muito sensível e alinhada com esse tema, convocou 15 jovens arquitetos que têm um perfil de trabalho, digamos, mais ativistas, ligado à arquitetura. E, especificamente, o nosso projeto, ele, muito mais do que a ação de pequenos desejos de arquiteto e de cliente, ele foi uma ação de luta de anos da mais violenta, digamos, comunidade da cidade de Recife, que chama a comunidade do Coque. O Coque é um lugar estigmatizado por essa violência dentro da comunidade, mas é preciso também entender que a violência do Coque não nasce por causa dos habitantes praticarem delitos, mas o Coque foi no século XIX o local, um ponto, era um antigo aterro sanitário da cidade do Recife, era um ponto estratégico para o deslocamento da produção açucareira dos engenhos para o porto. Os senhores de engenho contratou a origem do Coque, está numa milícia armada de ex-escravos e talvez alguns capitães do mato, seguranças, que faziam o controle e a segurança desse produto que ia para o porto, e ali mesmo essas pessoas foram construindo as suas casas. Nos anos 50, a comunidade do Coque é inflada pelo êxodo rural provocado pela industrialização do país e também pelas secas, migra grande parte das populações da Mata Norte de Pernambuco para a cidade do Recife e vão se instalar no Coque. E nos anos 60 e 70, o Coque tem um papel de protagonismo na instituição das EIS, que é das Zonas Especiais de Interesse Social da cidade, que na cidade natal tem como a EIS, que é a Área Especial de Interesse Social, as antigas favelas, brigando para fazer parte do patrimônio urbanístico da cidade, para ter o direito à legalização fundiária das suas casas. Então o Coque é protagonista nesse processo e ajuda a instituir as EIS, que anos depois, nos anos 2000, esse mesmo modelo e essa mesma luta vira referência em plano nacional para a instituição de um plano de desenvolvimento urbano e de habitação social. Tudo nasce dessa experiência do Coque. Obviamente o Coque hoje, imediatamente após essa legalização de seu espaço, o Coque passa a sofrer enormemente uma pressão em função da guerra do tráfico, primeiramente, para o controle do seu território. Havia muitos grupos ligados ao tráfico de drogas, e também a especulação imobiliária, uma vez que dentro da cidade do Recife, ele é um ponto muito próximo ao centro, numa área muito valorizada do ponto de vista urbanístico. Então ele sempre sofre investidas para tomada de suas terras por parte desse grande capital. Arranha-céus, né, dentro desse território. Ainda não entrando propriamente no seu trabalho, né, mas ainda pensando a Bienal como essa atmosfera internacional. Como é que você avalia essa representação, então, da gente ter... Obviamente, em todos os países a gente tem os grandes centros do pensamento, né, onde estão as principais universidades, o principal polo industrial. Mas a gente vê dentro desses 15 trabalhos apresentados, né, uma atmosfera onde a gente vê, quem sabe, aí uns 80% só entre Rio de Janeiro, prioritariamente, depois São Paulo, né? Nos outros lugares do país a gente não tem pesquisas interessantes desse ponto de vista, ou é realmente em função de uma escolha, digamos assim, de tendências dessas regiões? Não, eu acredito que a pesquisa ela acontece até porque grande parte, talvez, dos povos do país estejam localizados mais à nossa região e ao norte, e também como grande parte das iniciativas. Mas eu acho que o Rio ainda é uma grande... O eixo Rio-São Paulo é uma grande vitrine do ponto de vista midiático. É bastante favorecido também, todos sabemos, né, do ponto de vista dos recursos, e não somente os recursos que eles mesmos geram, mas dos recursos federais. E eu acho que o Rio, nesse sentido, acampou até bem mais do que São Paulo, que é muito maior, e que hoje costuma ter uma visibilidade muito maior que o próprio Rio, dentro dessa... importantes projetos de reconhecimento dessa mobilização e, sobretudo, essa mobilização ligada ao reconhecimento dos direitos das comunidades negras
e, sobretudo, a questão das favelas. O Rio é pioneiro dentro da discussão sobre legalização fundiária e sobre o direito de posse à terra, porque, bom, primeiro que as favelas do Rio, elas estão o tempo inteiro aí expostas à nossa cara, pelas novelas, pelo cartão postal que são. E são hoje centros turísticos, né? Também. E eu acho que, por um movimento de arquitetura contemporânea no Brasil, a favela ela é a grande novidade. Porque à medida em que a classe média e os meios onde o capital está presente resolveu construir uma cidade isolada, segregada, escondida, negar o princípio da cidade, que é o da convivência entre os homens, justamente as favelas estão brigando para ter o direito a pertencer à cidade e de uma maneira socializada. Porque a favela, ela está ali brigando com o poder público para ter a praça, para ter o largo, para ter a escola, para ter a escadaria, para ter o cinema. Enquanto a cidade oficial, formal, ela nega tudo isso. Ela tem isso gratuitamente, do ponto de vista, ela tem isso acessível, fácil, e ela se fecha através dos grandes prismas de estacionamento, através das torres isoladas. Então, o movimento de reurbanização das favelas e de reconhecimento da favela como um espaço, como patrimônio urbanístico da cidade e afetivo, é a grande novidade, né, da arquitetura brasileira contemporânea. E isso tem sido representado exatamente pelo tema, né, e pela, digamos assim, o apêndice dessa Bienal, né? Da Bienal. Então, eu destacaria alguns projetos que estão indo para a Bienal, não necessariamente tem esse caráter de construir um edifício, mas parte deles, por exemplo, é o de você colocar placas em uma comunidade, identificar. Então tem um programa específico que está indo representar, onde o grupo estabeleceu nomes de ruas com pessoas de significância para aquela comunidade. Ou, em vez de você separá-los e criar uma subcidadania, você está criando uma identidade. Exatamente. Eu acho, pelo menos é uma leitura que eu faço com essa sua fala, né? Você está afirmando, na verdade, uma identidade que já existe. Que é a identidade nacional. Porque a nossa mas que por hora, às vezes, é negada, né? Porque você coloca a margem, aquela sociedade marginalizada, que está do outro lado da cidade, né? Mais distante. Em Natal, por exemplo, as favelas são escondidas, se é que a gente tem favelas próximas. Natal tem um problema, do meu ponto de vista, muito grave. Natal tem planos diretores desde o início do século XX, desde 1901, nós tivemos o primeiro plano diretor para essa cidade, e de 1901 a 1997, nenhum dos planos diretores de Natal se refere à Zona Norte. A primeira vez que a Zona Norte é mencionada como um documento, como prioridade, como um local de ação do poder público, é no ano de 1997. Quer dizer, isso é extremamente grave. E você tem lá do outro lado uma outra Natal, praticamente do mesmo tamanho. Exatamente. Chico, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. E você de casa não sai daí, a gente volta com o segundo bloco, ainda conversando sobre arquitetura, democratização dos espaços urbanos e esse trabalho que ele vai apresentar na Bienal. Até lá. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o Francisco Rocha, como eu citei no início do nosso programa, conhecido como Chico Rocha. Ele é arquiteto e um dos representantes da UNORTE Oficina de Criação, que vai apresentar um trabalho na Bienal de Arquitetura em Veneza. Ô Chico, me permita mais uma vez voltá-lo a chamar assim. À vontade. Esse pavilhão, né, brasileiro tem o título Juntos e representa muito bem a ideia dos trabalhos, não é isso? Representa porque não vão arquitetos isolados, mas vão grupos de arquitetos, que tem sido uma outra tendência, né, dentro desse panorama de debate da arquitetura brasileira. Nos últimos anos, nós não notamos mais a presença de pessoas isoladas, mas de grupos. E eu acho isso muito significativo, né, porque mostra, mais uma vez, que a força da coletividade ela se impõe. E o grupo, ele representa com muito mais legitimidade, né, um pensamento, uma ideia, um conjunto de ações, do que necessariamente uma voz. Além do trabalho coletivo de cada grupo, dos 15 trabalhos, tem a questão da mobilização social, né, que todos eles representam no nosso país, por exemplo. Né? Eu acho que isso é esse o tema principal da escolha do Juntos, como o nome da... Bom, isso aí, eu acredito que a escolha esteja porque cada um está numa trincheira
digamos assim, como eu já tinha colocado antes, todos os grupos desenvolveram trabalhos, digamos, do ponto de vista ativista, que normalmente são trabalhos desenvolvidos com poucos recursos, com enormes obstáculos. E aí é como praticamente reunir batalhões, né, para encampar aí um exército, para discutir aí as questões de urgência nacional do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. Especificamente o seu trabalho, né, que tem o tema Escola Novo Mangue. Já falou do bairro, do Coque. Tem a autoria também de Bruno Lima, Francisco Rocha e Lula Marcondes, não é isso? Isso, exatamente. Como é que foi, então, a criação desse projeto e a realização desse trabalho, né, tendo em vista que foi essa construção da escola? Como é que foi isso? Desde quando começou e como é que foi essa parceria para a realização desse trabalho? Como eu havia colocado antes, a comunidade do Coque, no Recife, é muito conhecida por esse status de violência, por esse estigma de violência, mas na verdade é um lugar de luta. E aí eu acredito que a violência parte da bravura dos seus moradores, bravura por direito à terra, bravura por direito a existir, bravura por tentar fazer do Coque um lugar, um patrimônio da cidade. E durante os inícios dos anos 90, o Coque foi presenteado, eu acho, pela ação do trabalho da ONG Umbuganzá, que era uma entidade não governamental que entrou na comunidade para trabalhar com crianças em idade de 7 a 14 anos, em idade escolar de 7 a 14 anos, que estavam fora da escola. Era o perfil das crianças do bairro, pela proximidade com o centro do Recife, elas saíam dessas comunidades, de suas residências, de suas casas, iam cometer pequenos delitos ou mesmo fazer bicos para tentar trazer algum dinheiro. Parte das famílias moravam sobre um viaduto, porque o viaduto que liga o norte ao sul da cidade, o centro ao sul da cidade, ele entrincheira essa comunidade em relação ao centro. E a Umbuganzá, trabalhando com jovens, primeiro com crianças, depois com jovens e mulheres, em determinado momento naquela época, me lembrei, a ONU havia lançado divulgado uma campanha com as cidades mais violentas do mundo, onde Recife, em 1999, onde Recife aparecia como a quarta mais violenta cidade do mundo. Isso causou uma grande polêmica, repercussão na época. E a Rede TV de Luxemburgo doou um dinheiro à ONU para construir um equipamento urbano em uma cidade de terceiro mundo afetada pela violência. E aí a escolha de construir uma escola, então? E aí a Umbuganzá conseguiu captar o recurso da Unicef para a construção dessa escola. Daí ela organizou um concurso fechado, convidando 10 arquitetos, nem todos os 10 apresentaram a proposta, e nós vencemos essa escola, nós vencemos o concurso. Isso quando? Em 1999. 99. A escola foi construída em 2000. Mas praticamente nós vencemos o concurso porque foi a única proposta que abriu a escola para o Rio. Um dado interessante a se colocar... Abriu literalmente. Literalmente, porque a posição da escola é um L que se abre para o Rio. Um contraponto à cultura tradicional de construção dentro das cidades tradicionais brasileiras que fecha para o Rio. Que é negar, normalmente né? dá as costas para o Rio. Nega a pobreza, nega os recursos naturais, tem uma visão exploratória dos processos. E tem uma arquitetura muito entendo o que eu quero dizer, um presídio, né? De uma prisão, de um Exato. aprisionamento no lugar de um processo libertatório, emancipatório, exato, né? Exato. Normalmente os espaços públicos para ensino, eles se confinam, eles têm essa característica de serem espaços confinantes. Mas o processo com a escola teve um outro dado muito interessante, porque o terreno onde foi construído fica numa curva do Capibaribe. Então era um local de desova dos cadáveres dos jovens da comunidade envolvidos com a guerra do tráfico. O terreno está num braço do rio e na frente passa um pontilhão do metrô. E aí a comunidade escolheu aquele lugar como um símbolo para o renascimento aqui onde assassinam os nossos jovens, é aqui onde nós vamos construir a escola. Então, simbolicamente, a escola teve esse E por isso papel. Que tem esse nome, o projeto, Escola Novo Mangue? Ela tem esse lugar de esse nome Novo Mangue, porque depois de construída, a escola foi presenteada à Prefeitura da cidade do Recife, ela passou a fazer parte de equipamento amparado pela legislação municipal e pelos recursos. Então, é uma escola municipal hoje? Ela hoje é uma escola municipal. E aí, a primeira diretora da escola, a Luciana Santos, que era muito ligada aos movimentos sociais, muito ligada à comunidade, alguém da comunidade,
não exatamente a comunidade do Coque, mas de Brasília Teimosa, outra, digamos, comunidade parceira do Coque, nessas ações de luta. Ela criou todo um programa com uma pedagogia alternativa, dada as condições de violência em que tinham sido criadas, educadas e da comunidade com as crianças. Então essa foi uma escola que já nasceu especial. Então a presença do maracatu, da capoeira, da música e sobretudo do papel, digamos, né, sustentável, o discurso do ecologicamente sustentável. E aí um dos programas da escola era reflorestar o mangue, porque aquilo tudo já estava. E aí, isso foi um programa de tamanho sucesso que reflorestou não somente as margens da escola, mas toda a comunidade do Mangue. Hoje, qualquer imagem que você possa pegar do Google Earth ou qualquer imagem cartão postal, porque ali fica muito próximo de um conhecido estádio de futebol, você vê toda a área emoldurada por um jardim de manguezais, que foi fruto do trabalho da escola. E como é que funciona esses ambientes da escola, né? Você como arquiteto, né? Planejar uma escola, imagina, os desafios de ter que ter uma sala de aula, de ter que ter isso, né? Você já citou, inclusive, um pouco da arquitetura em L, aberto para o Rio, mas quais são o diferencial de uma escola tradicional? A escola tinha uma característica, foi uma exigência da demanda a gente construir um objeto arquitetônico seguro, porque tinha a questão do tráfego, tinha a questão da segurança das crianças e das professoras, dos funcionários. Então a gente se viu diante de um desafio muito grande, porque a escola não podia ter janelas. Por outro lado, pergunta que eu ia fazer, né? A escola ela não tem janelas, né? Não sei se é possível, vai ser possível pôr uma imagem, de repente a gente pode depois passar o link para você que está em casa, né? Você tem algum lugar onde eles poderiam... Obviamente, você pode conhecer o projeto, assim como todo o restante do trabalho do Norte, no www.onorte.arq.br, www.norte.arc.br. Sim, voltando à arquitetura, então não tinha janela na sala de aula. A escola não podia ter janelas porque teria a presença ali do tráfego interferindo, né, nas aulas o tempo todo. Aí, já que não podiam ter, na verdade não podiam ter janelas para o exterior, nós criamos janelas para o céu. Então, um dos outros grandes desafios não posso ter janela e preciso evitar a sensação de confinamento dos espaços. Todas as salas de aulas foram construídas com um enorme jardim, 3 metros de largura, um jardim que costumamos chamar aqui de jardim de inverno. Do outro lado, nós construímos uma parede com tijolos invertidos, de maneira que um aluno, uma criança sentada de frente para o quadro negro, de um lado ela tinha um jardim reflorestado com espécies da Mata Atlântica, dentro da sala de aula, e do outro ela tinha a presença do rio, através de uma parede vazada. A circulação e o conforto ambiental era garantido pelos rasgos, porque há um pergolado, então o tempo inteiro você podia ver o céu, você não estava fechado, e essa abertura permitia a passagem de ar, inclusive, né, esfriando, e garantia a luminosidade sem a presença direta da radiação solar, né, que é o caso quando você abre as janelas, e lá era poente, né, a gente tinha esse problema que ia ser umas janelas que iam necessariamente viver trancafiadas, né, senão o sol entrava e ia no Então, você solucionou não só um problema social, mas, quem sabe, por uma certa instância, um dos maiores críticas da escola hoje em dia, que é essa sala cartesiana, né, que os alunos vão e já vão o que tem na sala de aula? Obrigatoriamente tem um professor, tem um quadro e tem a cadeira que eu tenho que ficar o resto da aula... Espaço impessoal, né? A impessoalidade do espaço. Não, a Escola Novo Mangue, ela, digamos que ela soluciona nesse sentido muito bem. E eu acho que ela, ao convocar em sua espacialidade a Mata Atlântica, os rasgos e o rio, ela atende... A escola, ela em si, tem uma materialidade que é muito crua, muito nua, que é algo muito característico da arquitetura brasileira. Acho que é aí que ela dialoga com a tradição brasileira de se construir, de se ter espaços abertos. Quais referências foram levadas em conta para criar um projeto como esse, né? Você como arquiteto, veio a referência de algum lugar ou foi exatamente para esse A referência sempre é o povo brasileiro, né? Sempre. É enxergar o modo vernacular, né? É enxergar as soluções, enxergar a maneira como cada um se porta, como esse corpo coletivo se interage com a relação espacial. Particularmente nós, arquitetos do Norte, somos influenciados, como não poderia, né, deixar de ser, pelos mestres da arquitetura brasileira. Então a presença, sobretudo, da Lina Bobardi em nossas vidas, mas também do Vila Nova Artigas, Lúcio Costa
e Oscar Niemeyer, né, o panteão da nossa arquitetura. Mais recentemente somos muito fãs do trabalho do Lelé, do João Figueira Limas, Lelé, que criou uma fábrica de arquitetura pública, construindo os hospitais da Rede Sara, uma arquitetura limpa, uma arquitetura comprometida com a transformação das relações de modo e produção. É uma arquitetura onde os funcionários são muito bem pagos, todos, mesmo os funcionários menos capacitados, passam por um processo de informação. Dentro da Rede Sara, eu me lembro a extrema honestidade, né, e justiça com que eram tratados. Eu muitas vezes dei aula dentro da Rede Sara. Enfim, e nossas referências são essas. Chico, a gente está já terminando o programa, mas além de tudo quero parabenizar pelo trabalho, né? Porque muitos arquitetos poderiam ficar aí no seu escritório, né, com demandas, obviamente que não é apenas uma crítica, mas uma avaliação positiva do seu trabalho, de todo o grupo que está indo representar o Brasil. Inclusive, e a última pergunta é sobre outros projetos, né, dentre os quais tem o Fica Natal, um projeto de cinema, né? Exato. A gente está terminando, mas eu deixo o espaço que você possa, quem sabe, fazer o convite ou explicar um pouquinho, bem resumido, como é que vem esse outro projeto que também representa a mobilização social através da arquitetura, da arte, né? Primeiro, lá no escritório, no Norte, nós temos uma visão ampliada do sentido do papel do arquiteto na sociedade. Nós vamos além desse lugar do arquiteto construtor de paredes. Então, organizamos desde decoração do Carnaval de Olinda com sucata, até mais recentemente com a edição de 2 novos livros. O Fica Natal é o desdobramento de um festival que a gente já havia organizado em Recife e que é, na verdade, a exibição do acervo do Festival Internacional de Cinema de Goiás. Estamos trazendo esse acervo para a cidade de Natal, num evento que deve acontecer em outubro e que a gente espera ao máximo a participação possível. Em paralelo, estamos produzindo 2 novos livros e acabando de lançar um livro chamado Olinda Memória Fotográfica e o outro é Reencontros, que fala sobre as transformações urbanas no último século na cidade de Olinda, e o segundo sobre o encontro entre uma comunidade indígena do sertão pernambucano com uma comunidade de maracatus. Então, ou seja, tanto o Fica como a ação dos livros, amplia, né, esse lugar do arquiteto, acaba sendo vitrine, né, para se discutir as questões urbanas de uma outra forma, né, e em relação ao Fica, a gente espera que ele possa estar acontecendo nos espaços públicos da cidade, né, para ajudar a construir uma nova massa aí de formadores de opinião pública, vindo das escolas públicas, de todas as escolas, vindo de todo lugar. Ok, muito obrigado. Agradeço a você a oportunidade. E também o pessoal de Recife. Ok, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Se vê na próxima semana, no mesmo horário, 10 horas da manhã, pela TV Câmara, com representação também aos domingos. Você pode também acompanhar os nossos programas pelo YouTube. Basta pesquisar Programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.